Bora mudar de assunto? É hora de saber o que é seu direito. Pensão por morte é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito, é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas e aqui no estúdio eu recebo a advogada especialista em direito previdenciário, Daniele Mello. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruno, obrigada. Atender aí essa lacuna de informação que muitas vezes a sociedade tem, né? E claro que você pode e deve participar enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp, é o Zap do MD. 991050400, vai mandando aí seu relato, as suas dúvidas, é você aqui no Mulher Demais. Então manda sua mensagem para mim e assim no decorrer aqui do programa, né, a gente vai trazendo os questionamentos para nossa especialista. O WhatsApp já fica aqui direto comigo, já estou vendo que tem pergunta aqui chegando, viu, doutora? Então 991050400, interage aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, até da gente abrir, né, para dúvidas, enfim, é importante saber que benefício é esse, né, doutora? Explica pra gente o que é a pensão por morte. Então, Bruno, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do segurado, que é aquele trabalhador que estava contribuindo para a Previdência ou também para aquele trabalhador que estava já recebendo o benefício e que veio a óbito. Então, os dependentes legais dele são aquelas pessoas que, listadas por lei, que terão acesso a esse benefício. Certinho. Resolvida essa primeira questão, né, para a gente conceituar a pensão por morte, a gente facilitou a sua vida para deixar esse assunto mais didático, tá? Com algumas telinhas e dúvidas comuns quando o assunto é pensão por morte. Vamos soltar aí a primeira? Solta aí a tela pra gente. Quem tem direito, né? Já começando com essa então, para deixar bem claro, quem tem direito à pensão por morte, Dani? A lei, Bruno, ela estabelece um rol de pessoas que podem ter direito a esse benefício. E aí a gente começa com dependentes de primeira linha, que são aqueles que têm direito de imediato, que são os cônjuges, os companheiros, os filhos menores de 21 anos de idade ou aqueles incapazes de trabalhar, pessoas com deficiência, enfim. Existe também a possibilidade dos pais receberem a pensão por morte. Aí, nesse caso, eles precisam comprovar uma dependência econômica do filho que veio a falecer. E também os irmãos e enteados, os irmãos menores de 21 anos ou inválidos e também enteados. Certinho. Vamos soltar aí mais uma tela, mais uma dúvida comum. Como requerer a pensão por morte? Já aproveitando essa pergunta, a documentação também, né, Dani? Como é que é esse passo a passo, esse processo, esse requerimento? Perfeito. Você tem que comprovar 2 requisitos. O primeiro é que o falecido, o instituidor da pensão, ele tinha qualidade de segurado e isso é comprovado demonstrando o vínculo dele com a Previdência, ou seja, que ele estava trabalhando, que ele estava contribuindo, ou se estava na inatividade, que ele recebia o benefício previdenciário, e tem que comprovar a sua condição de dependente. E aí vai depender da natureza, da sua natureza como dependente. Se você é esposo ou esposa, a certidão de casamento comprova. Se você é companheiro, aí você tem várias documentações que você vai tentar demonstrar esse companheirismo. O filho, certidão de nascimento e assim sucessivamente. A Daiane Gomes mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Daiane. Ela disse que o pai se separou da mãe dela e ele infelizmente faleceu há 8 meses. Sinto muito, viu, Daiane, pela sua perda. E ela disse que ele não casou mais depois de se separar da mãe. Essa mãe que era separada pode receber o benefício, Dani? Depende. Com o rompimento do vínculo conjugal, tecnicamente, ela não é mais dependente dele. Agora, se ela comprova, ela demonstra que ela tinha uma necessidade financeira em relação a ele, uma dependência financeira, porque acontece bastante, principalmente nesses casais mais antigos, né, de haver o rompimento do vínculo, mas o marido manter ali o sustento financeiro da ex-esposa. Então, se ela comprova isso, seja porque ela ingressou com uma ação judicial de pensão alimentícia, ou seja porque mesmo ali na vida diária ele fazia alguns pagamentos de água, de energia, de feira, ela consegue sim ter acesso ao benefício. E ela tem como fazer essa comprovação, então? Exatamente. E vai para que órgão nesse caso? Precisa do auxílio de um advogado nesse caso também, Dani? O ideal é ter realmente uma assessoria de um advogado, porque aí ele vai conseguir esclarecer quais são os documentos favoráveis
àquela demanda. Mas ela também pode fazer o pedido diretamente na Previdência Social, né, pelo 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS. Muito bem. Mais uma dúvida que chegou aqui, agora da Vera, ela disse que tem uma filha que recebe pensão por morte, mas essa filha já está com 19 anos de idade. Ela pergunta, até quantos anos a minha filha vai ficar recebendo esse benefício? E depois desse prazo, esse benefício pode passar para mim? Eu tenho todos os documentos, ela já falou aqui, Dani. Como é que fica essa situação também? Tem um prazo limite? Então, para o filho que não é incapaz, a maioridade previdenciária é 21 anos de idade. Certo. Alcançou 21 anos de idade, esse benefício é cessado. Agora, se a mãe dela, lá na época do óbito, ela tinha um relacionamento conjugal, seja de esposa ou de companheira com o pai dessa criança, ela sim pode ficar recebendo esse benefício. Inclusive, Bruno, é muito comum esse erro da Previdência, que principalmente quando é companheiro e companheira, que quando o instituidor falece, eles concedem para o filho menor, mas não concedem para a mãe ou para o pai que sobreviveu. E aí ela pode sim pedir para ela. Muito bem, vamos soltar aí mais uma tela, a gente vai intercalando, tá? As dúvidas aqui do nosso roteiro, que são dúvidas comuns, e as dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp também. Então solta aí mais uma tela pra gente. Pensão por morte é o assunto hoje aqui no quadro Seu Direito. Qual o prazo máximo para entrar com o pedido de pensão por morte? Por exemplo, digamos que um ente tenha falecido hoje, a partir de hoje, a gente conta quanto tempo para frente para pedir ou requerer esse benefício, Dani? Bruna, o prazo, o pedido, ele é imprescritível, então ele pode ser pedido a qualquer tempo. O que vai acontecer é a questão do início dos efeitos financeiros desse benefício. Se o dependente, ele espera mais de 60 dias após o óbito para poder requerer esse benefício, o início financeiro do benefício, ele vai ser no momento do requerimento. Certo. Agora, se ele pede esse benefício antes desses 60 dias, a Previdência ela é obrigada a pagar desde o óbito. Agora, demorou um ano. Pode acontecer, eu já vi acontecendo, pode pedir, não há problema. A pessoa nem saiba que tenha esse Às vezes nem direito, sabe. né? E deixa passar por muito Exatamente. tempo aí. E aí, isso não se acumula, né, Dani, Não, nesse caso? não. Ela pode pedir agora ali, o efeito financeiro da Previdência, ela não é obrigada a pagar desde o óbito, e sim a partir de que ela pediu. Certinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, inclusive sobre cálculo de valores, tá? Tudo isso. Você vai mandando aí suas dúvidas pra gente no 991050400. Já tem várias aqui, eu acho que rendiam uns 3, 4 programas, viu, Dani? É um assunto que geralmente gera muitas dúvidas mesmo, a gente já estava prevendo isso, já já a gente retoma aqui.